Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda Marcum e esse é o seu mais novo podcast Pilates Fora da Caixa. Nesse espaço, a gente pretende, de uma vez por todas, mostrar para vocês que o Pilates pode ser muito mais do que vocês imaginam. E eu sou a Adriana Camaroto e tô aqui com a Fê Marcum nessa parceria, nesse podcast lindo para vocês. E aí, a gente quer comunicar sobre Pilates para todos. Para quem pratica, para quem é entusiasta, para aquela pessoa que está começando agora, aquela pessoa que já treina há muito tempo, professores, né, que estão engajando aí, entrando no mercado de trabalho no Pilates, e também aqueles que já estão há muitos anos. Então, a gente quer trazer para vocês o acesso ao conhecimento sobre o que é Pilates e tudo que ele pode ser. E a gente tem muito para falar, porque olha só, eu conheci a Adriana pessoalmente, pessoalmente porque eu já conheci ela nas redes sociais, né? Eu também, gente. Pessoalmente na certificação de Pilates que a gente fez, que é a certificação mais importante, né? Em Pilates, trouxe uma proximidade maior, né, Fê? E logo nos identificamos com a mesma energia, as mesmas ideias, assim, a gente compartilhava o mesmo sentimento pelo Pilates. Depois disso, terminou a certificação, a gente continuou juntas ali, né, praticando Pilates, uma dando aula para outra. E a gente sempre se pegava, assim, no momento, falando muito de Pilates, falando muito sobre as possibilidades infinitas. E um dia uma olhou para a outra e disse, e se a gente tivesse um podcast? E aqui estamos. E aqui estamos. Mas, sobre a nossa história, a gente vai reservar um episódio só para isso. Isso, porque é uma história longa, gente. Porque hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, uma pessoa mesmo muito especial, não vou chorar, porque ela me acompanha. Ela foi uma das primeiras alunas que eu tive quando eu comecei a trabalhar com Pilates. Depois de um tempo ela teve que parar um pouquinho a prática e agora que eu retornei ao trabalho de Pilates aqui no Brasil, ela voltou a ser minha aluna e com o número 001 nesse novo estúdio. Então eu estou aqui com a Maria Fernanda, a Fê. Muito obrigada, Fê. Eu fiquei muito feliz por você ter aceito o convite. Foi logo de cara, né? Eu te disse, vamos lá, você topa falar? Topa compartilhar a sua história com a gente? E de cara você falou, eu vou. Eu falei, muito obrigada, então, por isso. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês também. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda, aí. Vamos compartilhar, né, um pouco da sua história com Pilates aí com a galera, né? Vamos. Tudo que aconteceu aí. Então, história longa também, viu? Isso, a gente vai investigar um pouquinho aí como é que foi esse andar da carruagem. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina. Torna. Então, Maria Fernanda, eu vou te chamar de Fer, tá? Tá Vocês ótimo. que lutem são duas Fers, tá? Fer, então conta um pouquinho pra gente como é que foi a atividade física na tua vida, assim. Do que você lembra de prática, o que você já praticou, como é que é a sua relação com a atividade física? Olha, atividade física, eu já fiz um pouco de tudo, tá? Uhum. Eu já fiz, quando era mais nova, ginástica localizada, que era moda na época, fazia com a minha mãe, inclusive. Mas já fiz de natação, já fiz corrida. Atividade física sempre esteve presente na minha vida, mas eu acho que tirando quando eu era mais nova, nunca foi uma prioridade. Eu acabei sempre encaixando a atividade física, porque eu gostava e sabia que era importante, sempre quis cuidar do meu corpo e tudo. Mas eu sempre encaixei nos momentos Que era possível, né? de disponibilidade. Ok. Então, teve épocas, muito trabalho, quando as minhas filhas eram pequenas, isso ficou mais de lado. Em alguns momentos esquecido. Uhum. Mas agora é uma prioridade. Quer dizer, o Pilates, por conta do meu problema de coluna, há uns anos atrás eu tive o diagnóstico de hérnia de disco. Uhum. Quanto tempo atrás, Fê? Eu comecei a ter crise de coluna já faz uns bons anos. Acho que a primeira vez eu travei, minha filha era pequena, ela era bebê, acho que ela tinha uns 4 meses, eu fui tirar do berço. Ai. E eu fiquei naquela posição. Uhum. A minha filha mais nova, hoje ela está com 11 anos, então Olha, isso já faz bastante tempo. Uhum. Mas eu sempre... e aí fui no médico, fui pro hospital, tomei Tramal na veia, travei mesmo, assim, não consegui andar. É uma sensação horrível, né? Horrível. E aí, mas eu fazia exame e eu tinha protusão, alguns probleminhas, mas eu não tinha hérnia e não era recorrente também a crise de coluna. Sim.
Ah, Tá? vale salientar, Fê, né, nessa colocação que você acabou de citar, que era protusão, né, ainda não era uma hérnia. Então, assim, eu já vi, como eu e a Fê trabalha bastante, né, com o público atendendo Pilates, eu já vi muitos médicos já dizerem que é uma hérnia, sendo o início de uma protusão, que é de um grau menor, mas que é uma hérnia. E Tá. tem médicos que não, só considera ser uma hérnia a partir do momento que ela extravasa ali, né, que é uma extrusão, aí aquilo é uma hérnia. Então, depende muito do ponto de vista do médico também, né? Pode ser. Eu lembro eu sempre me tratei com o mesmo médico, fazia os exames e acompanhamento, e era uma coisa bem discreta, a dor não era nada discreta. Tava conseguindo... mas era muito muscular mesmo por conta da lesão, Tá. um mau jeito, etc. E nessa época você não era ativa, quando você sentiu essa... Putz, a minha filha estava com 4 meses. Você tinha acabado de ter bebê, já verdade. estava voltando a trabalhar, eu fazia ginástica, ia para academia, a hora que não dava tempo, não dava tempo. Eu sempre trabalhei muito. Aham. Mas há 2 anos atrás eu tive uma crise brava, e aí foi uma coisa que atrapalhou, inclusive, a minha vida profissional, porque eu tinha que trabalhar, eu trabalho sentada, eu sou advogada, e de ficar no computador sentada, eu tinha muita dor e me impedia de fazer praticamente qualquer coisa. Tá? Isso atrapalha até na concentração do trabalho, né? E nessa fase foi onde você procurou o tratamento com fisioterapeuta, não foi? Isso, mas aí eu refiz a ressonância e aí eu estava com uma baita hérnia entre L4 e L5. E aí o médico falou, olha, você vai fazer fisioterapia, você não pode fazer nada enquanto você está com dor, esse nível de dor. E eu acabei fazendo, acho que quase 8 meses de fisioterapia. E qual era a frequência semanal da fisio? Era uma vez por semana, obrigatório, mas tinha semanas que eu ia 2, 3 vezes. Por conta das dores? Por conta das dores. Eu ficar sentada, a hora que eu ia levantar, saía do computador, eu ia levantar, eu não conseguia andar. Então, era difícil. Assim, eu moro numa casa, sobrado, então subir e descer a escada era bem debilitante. E aí, depois que acabou a fisioterapia, ele falou, não sei se vocês vão me perguntar, né, se foi indicação do médico para fazer uma pergunta, sim, importantíssima. A gente sempre gosta de saber se é a pessoa, né, que soube que o Pilates pode ser bom ou se o médico que induziu ela a procurar, porque a gente tem os dois lados da moeda. É engraçado, assim, não foi nem uma indicação. Ele me deu uma ordem. Uma ordem. E ele falou especificamente, faça Pilates. Olha, ele falou que eu precisava fazer exercício pro core. Tá. E ele falou, olha, Pilates ou RPG tem que estar na sua rotina, porque se você não se cuidar agora, daqui a pouco a gente vai ter que ir para uma cirurgia, que é tudo que eu não queria. Sim. Sim. E em algum momento você duvidou? Você acreditou desde o início que o Pilates podia te salvar ali? Acho que sim, sem dúvida, assim. Eu já tinha feito Pilates com a Fê, antes de engravidar da minha primeira filha, então acho que quando eu conheci o Pilates, 2009. faz 14 anos, pelas minhas contas. E você fazia com regularidade, né, Fê? Fazia. 3 vezes na semana você fazia. Muito fazia bom. Bastante, arrastei meu marido, fazia também. Também. Então você já se identificou com a prática de Pilates desde o começo, assim, antes da hérnia? Você já gostava de praticar? Já gostava. Isso é ótimo. Já gostava, mas depois eu fiquei um tempão sem fazer, fazendo outras atividades. Mas quando veio a indicação médica, eu não tinha dúvida de que isso ia me ajudar, mas eu não achei que fosse tão rápido. Olha que maravilha. E me tira uma curiosidade aqui. Você praticou outras atividades aí durante a tua vida, né? E você, antes da hérnia, fazia Pilates. O que te fez, assim, o que te segurou no Pilates? O que você gosta dessa prática, assim? Eu acho que eu sinto a evolução a cada dia, fazendo os exercícios, né? Eu consigo sentir que eu faço o abdominal mais fácil e eu não sinto dor quando eu estou fazendo o exercício. O que eu acho importante dizer aqui, muito importante mesmo. Quando a Fernanda veio para mim, né? Ela chegou com esse diagnóstico, ela me disse, olha, eu fiz fisioterapia por um tempo
E ela chegou assim um pouco receosa. Ela até para sentar assim no Cadillac, eu percebia que ela sentava com medo de sentir dor. E aí eu me senti ali num lugar de grande responsabilidade, né? Eu tenho uma querida pessoa, uma pessoa que eu considero amiga e que está ali nas minhas mãos para que eu devolva a ela o prazer de poder voltar a correr, de fazer outras atividades. E sabe o que eu fiz? Eu segui o método. Em momento algum, eu procurei o que eu posso fazer, que tipo de exercício eu quero dar. Eu conheci realmente, nessa última certificação que nós fizemos, eu conheci o real sentido do método Pilates e eu simplesmente segui o método. Eu confio nele e eu vou seguir, e deu super certo. E é incrível, né, Fê? Eu também tenho um relato de um aluno, Fê, que ela, a outra Fê, que ele tem também uma bebê pequena e ele chegou no estúdio, uma judiação, assim, tortinho, sabe? Com muita dor mesmo e com receio de se mover. E hoje ele mandou, assim, um tempo atrás ele mandou um áudio dizendo, olha, eu queria agradecer demais, eu não imaginava que ia ser tão rápido, eu não imaginava que o Pilates poderia fazer isso por mim, porque eu tô conseguindo ter qualidade de tempo com a minha filha, eu nem conseguia pegar ela no colo, e hoje eu tô me sentindo seguro. Então, ele é uma pessoa que ele não falta da aula, sabe? Ele é super disciplinado. Então, é o que faz a gente continuar no dia a dia, né? É maravilhoso trabalhar com isso. Encontrar um propósito mesmo de vida. Hoje eu encontrei. Eu posso dizer que trabalhar com Pilates é realmente meu propósito. Poder causar esse benefício, né? Que você acabou de dizer, que nunca imaginou que seria tão rápido, né? A sua melhora, até a sua confiança em se mover naturalmente. Então, isso é super gratificante. Não, eu acho que o importante é a consciência corporal que eu tenho hoje. Então, de saber esse medo que a Fê fala, né? Eu tinha muito medo de fazer vários exercícios. Por conta da dor, eu tinha as limitações de como sentar. Eu morria de medo de agachar para pegar alguma coisa e travar a coluna de novo. Então, assim, era meu pior pesadelo, porque eu sabia o nível da dor e o que eu ia enfrentar. E eu acho que eu fui tendo essa confiança no dia a dia, foi... Aula, né? Eu te Aula. mostrava. Eu dizia assim para a Fernanda, eu falava, lembra quando você começou que você não conseguia fazer isso? E sempre, depois de cada execução de movimentos que eu considerava ali que né, dependendo, podia sentir alguma dor, se ela não tivesse mesmo ali bem concentrada, eu perguntava, tá tudo bem? Tudo bem. Lembra que antes você não conseguia fazer isso? E agora você está fazendo? Então, isso também acho que foi trazendo confiança para ela. Que maravilha. Ô Fê, e essa parte de consciência corporal que você citou, você transmitiu isso pro seu dia a dia, né? O que você aprende dentro de um estúdio praticando Pilates, você transfere pro seu dia a dia, correto ou não? Tudo. Vocês viram como eu tô sentada retinha? Ai, que coisa mais linda. Deixa eu também, né? Me ajeitar Aprende aqui. a ter uma relação com o corpo, assim, de mais observação, né? De autocuidado, talvez. Assim, coisas básicas, alongamento, no dia a dia, né? Quando acorda e sai da cama, a Fê me ensinou uma rotina para eu fazer. Eu ia te perguntar isso, se você tem alguma tarefinha, assim, de casa, sabe? Não foi nem tarefa, acho que foi uma coisa tão natural. Legal. E eu sinto um benefício. Eu faço na cama, antes de começar o dia a dia, eu acordo cedo, eu levo as meninas na escola, faço café, lancheira, aquela correria coisa toda, do dia a dia, correria, né? Mas 5 minutos ou até menos do que isso, de fazer uma rotina, de soltar quadril, lombar, assim, não sei exatamente o que faz. Os nomes específicos, né? Mas... Lubrificar as articulações, acordar o corpo pro dia, né? Perfeito. Você passa um tempão ali, a noite toda, na mesma posição. Tem gente que tem aquele sono pesado, né? Exato. Deita de uma posição e quando vê, acorda naquela mesma posição. Então, para você levar o seu corpo para o dia a dia, é muito interessante fazer esse trabalho de mobilização das articulações, né? Porque gera uma lubrificação, assim, como se você acordasse o corpo para o dia mesmo. Eu acho até que tá no seu feed do Instagram, eu acho. Tem. E quando às vezes eu esqueço algum, eu vou Tem lá lá para e consultar. tem a colinha. Oh, maravilha. E me diz uma coisa, além desse benefício, que é super importante, que você não sente mais as dores, não tem mais os medos de se mover, algum outro benefício corporal, assim, não essa questão da consciência corporal, do dia agora, benefício físico, por exemplo, se sente mais forte? Sim. É um dos.
Não, a força muscular e é visível, né? Então, eu acho que eu consigo ver na minha coxa, braço, até abdômen. Então, assim, é visível o tônus muscular que aparece depois de poucos meses de aula, porque é o que você fala, desde né? abril, não é? Abril, Acho que foi antes. março. São Alguns meses aí. E me diz uma coisa, Fê, tem algum exercício que você tenha feito com a Fê? Que você tenha como queridinho, assim, que você fala, nossa, esse aqui me traz muito alívio. Esse Não daqui... vale dizer o elefante. Pode ser o que eu não gosto, em vez de... Aí você Qual é aquela, aparelho né? que eu não gosto? Eu tenho pavor da cadeira elétrica. Como chama? Electric chair. Electric chair ou high chair. Não, pavor, é brincadeira. Eu sei que Não, mas o tem muito aluno exercício no é meu bom. estúdio também que reclama dessa cadeira. Mas a minha perna treme o tempo inteiro quando eu tô fazendo os exercícios naquela cadeira, no equipamento. E É uma relação de amor ela e me manda ódio. pra cadeira elétrica. Fala, não. Hoje você se comportou muito bem, vamos para a cadeira elétrica. Mas é uma relação de amor e ódio, porque ali na cadeira você percebe o quão forte você está. Né? Exato. Porque lembra quando começou que não conseguia fazer os exercícios de subida, né? Que existe um exercício que ela apoia um pé no pedal, tem as molas, depois outro pé em cima e ela deve subir e descer, mas a força está toda ali nas pernas. A mola ajuda, mas não muito. E ela, quando começou, tinha muita dificuldade de fazer e ela pode perceber como ela ficou forte, porque hoje ela faz com muito mais facilidade. Ai, que maravilha. Então, pode mudar aí de equipamento que não gosta muito. Tá bom. Não, mas não tenho pavor, não. Só acho engraçado que a gente dá muita risada durante a aula, porque eu não sei o nome dos aparelhos, não sei o nome, ela repete toda vez e eu esqueço. Então, o elefante sobe no Cadillac, No Reformer. no Eu falei, Reformer. vamos pro elefante, pode subir. Olha, mas ter citado o elefante perfeito, né? Porque Olha. dá uma aberturinha na lombar boa. Né? Perfeito. Não E é? ela faz lindamente o elefante. Olha aí. Você tem que ver um dia. Olha, o você exercício precisa- super técnico, Fê. Tira o ela- chapéu pra você, viu? Ela faz lindamente. E é engraçado, porque quando eu falo para ela subir, sobe pro elefante, ela simula uma tromba e é risada. Aí a gente dá risada, mas eu não sou de reclamar, quer dizer, eu gosto Não. de fazer o que está sendo pedido. Sim, Então, eu sim. tento. Claro, quando a Fernanda chega no estúdio, a gente tem um papo ali rápido, né? Porque logo tem que ir para aula. O momento da aula é a aula. Sai umas dessas aí, como do elefante no meio, mas claro que o que fez ela evoluir é a concentração que Com ela tem certeza. durante a aula, certamente. Sim, com certeza. Dedicação, né? E hoje você acha que já se sente assim? Você já se sente segura para de repente voltar a fazer musculação? Ou de repente voltar a correr, que seja ali no máximo 3, 4 quilômetros? Não. Musculação, acho que eu com certeza me sinto apta, mas eu não quero fazer. Não Prefiro fazer gosta. pilates. Você deixa? Por enquanto. Então você não é. Você já tentou fazer musculação e não é adepta. Você prefere a prática de pilates. É Não, isso? eu faço porque Tá. preciso fazer, né? Senão eu vou ficar Sim, uma velhinha fraca. Tá. Não é essa a ideia. Eu quero ser que nem o Drauzio Varela. Não quero correr uma maratona com 80 anos. Perfeito. Mas eu Aqui é uma quero saber que eu manutenção ali, né? posso correr uma maratona se eu quiser. Exato, Então, acho que é isso. Eu quero voltar a correr. Estou precisando arrumar tempo com a rotina de trabalho. Meu trabalho, alguns dias eu trabalho de casa, outros dias eu vou para o escritório. Então, eu quero voltar a correr e quero voltar a fazer spinning. Então, tentar encaixar isso e eu me sinto pronta. Quando eu tive a crise em 2022, com a hérnia e tudo, tinha acabado de começar a fazer aula de beach tênis. Eu não voltei para as aulas, mas eu já tenho jogado final de semana, minha filha faz aula e Ai, que eu maravilha. faço tranquila, sem ter medo de ter uma torção, Sim. Se sente mais segura, né? porque eu sei que a minha coluna tá forte, porque eu sei que meu abdômen já tá muito mais forte do que quando eu estava sentindo as dores, então... E me diz uma coisa. Se você pudesse voltar no tempo,
uns anos atrás, assim, para Maria Fernanda lá de trás, antes de tudo isso, da hérnia, antes de tudo, você daria algum conselho para ela? Vendo a tua história, vendo o que aconteceu, que conselho seria esse? Eu acho que eu falaria o que a gente começou falando aqui, né? De trazer a prática de exercício físico e principalmente a prática do Pilates ou de outros exercícios que tenham esse benefício de melhora da consciência corporal e melhora do alongamento, da força muscular também, trazer isso como uma prioridade na minha vida. Não ficar tentando encaixar isso. Entendi. Fazer isso mais cedo. Eu acho que eu demorei muito, porque hoje eu não falto, quer dizer, quase não falto. Né? Raramente. Então, assim, hoje eu marco reunião depois do horário do Pilates. Sim, ele tá ali na Antigamente agenda como eu não fazia isso. Né? Antigamente eu falava, o cliente queria uma reunião às 7:30 da manhã, ou às 8 da manhã, ou às 6 da tarde. Se era no horário da minha aula, eu aceitava. Entendi. E hoje eu não faço mais isso. Muito bom. Isso é para que você mantenha a disciplina. É a única forma, né? Porque se você não deixar aquele horário da sua agenda para a prática, se você não encarar aquilo como prioridade, obviamente você vai encaixando outras coisas, né? Ai, Fê, e assim, tomara que muita gente escute isso. Porque a gente que tá, né, eu conheci o Pilates em 2009 e trabalho com isso desde 2011, profissionalmente. Eu vejo muitos casos assim, sabe? De que, de repente, a vida mesmo, a rotina toma conta e aí a atividade física ela vai ficando ali em segundo plano e tal, em algum outro momento. Então, que isso realmente possa ser algo mais recorrente, sabe? Colocar como prioridade, colocar ali na agenda como algo que tem que ser feito de alguma maneira, de alguma forma, em algum momento do dia. Colocar na rotina. Exato. Como se fosse um compromisso profissional ou um compromisso pessoal. Um hábito, né? E como a gente tem que pensar ali na questão do nosso envelhecimento, né? Por exemplo, com certeza, desse investimento. Pensando lá, como que eu quero estar quando eu chegar numa idade mais avançada. Por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 91 anos. Super ativa ela estava. Ela que controlava todas as coisas na casa dela. E aí eu fico pensando hoje que eu tenho mais ou menos a metade ali do tempo para chegar na idade dela. Então, eu tenho que pensar tanto em investimento financeiro para me manter, mas também no investimento para que eu tenha autonomia. E a atividade física é isso que vai te dar autonomia lá na frente. Para que eu quero chegar com... Se eu chegar, que seja que assim nessa seja. condição igual a minha avó, que ela tocava a casa dela sozinha. Ela morava com uma tia, mas ela acordava cedo, ela fazia o café da manhã, ela lavava roupa, ela cozinhava, tirava o cochilinho dela à tarde, depois acordava e começava a fazer o jantar lindamente. Então, se for para chegar aos 92 como a minha avó, eu quero, mas eu sei que eu preciso trabalhar para isso, né? Então, eu preciso investir a minha poupança ali de massa muscular. Perfeito! E eu lembrei de um profissional da saúde que uma vez ele falou exatamente isso, assim, ele falou, gente, vocês querem usar esse veículo aqui até quando, né? Então, espero que a gente viva muito e que esse veículo seja o mais autônomo possível para fazer tudo o que a gente quer para curtir a vida mesmo, né? Eu tenho uma aluna que ela adora viajar e ela tem um trailer. Então, ela sai viajando, rodando aí, Brasil, fora do Brasil. E ela falou assim, gente, eu não posso parar de fazer pilates porque eu tava sentindo dor. E eu entendi que se eu não fizesse, isso ia me fazer parar de viajar. Eu não posso. Eu falei, então pronto, continue, né? Então a gente tem que ter uma visão na frente, né? Não pensar só no agora. E aí eu queria também emendar aí numa pergunta, Fê. Porque assim, a gente tá dentro de uma caixinha ainda, né? Porque a sua história, o seu caso é comum. É o que a gente vê no dia a dia, né? Muita gente procurando pilates porque sentiu dor, porque teve uma crise, porque o médico puxou a orelha. E alguns anos atrás, acho que isso era mais forte, né? Muito fisioterapeuta, né? Trabalhando com pilates. E nos cursos que eu fazia, né? Acho que a Fê passou pela mesma coisa. Eu sempre via uma turma imensa e, tipo, tinha eu lá de educadora física. Eu falava, gente, mas isso aqui é tão rico. Cadê os educadores? Só tem fisioterapeuta. E aí, assim, eu tô vendo que esse movimento tá mudando para outros públicos, sabe? Então, pessoas que são atletas, fisiculturistas, estão começando
a praticar Pilates e entender a riqueza desse método. Então, eu quero saber de você, o que é Pilates para você, Maria Fernanda? Porque ele pode ser muita coisa, mas na sua percepção, eu gostaria de saber o que ele é. Eu acho que é um exercício completo. Não tem a parte aeróbica, né? Sim. Cardiorrespiratória. Por enquanto, meu bem. Por enquanto. Mesmo? A gente vai chegar lá. Vamos fazer A gente elefante, vamos fazer elefante correndo. A gente fala que o Pilates é um processo. Então, a nossa professora ensinou isso pra gente. A gente começa montando uma colcha de retalho. A gente vai colocando um retalhinho de cada vez, assim. E daqui a pouco, tem muita gente que fala, eu não gosto de Pilates porque eu não sou. Calma, você tá construindo um corpo seguro para daqui a pouco você pingar. Porque a gente, em determinados momentos da prática, a gente realmente faz pocinha de água no chão. Não, eu sei. Coloca na cadeira elétrica para você ver. Então, hoje você está na fase de educação do movimento. Tá. Você está, não posso dizer reaprendendo a se mover, porque você se move. Mas você está aprendendo a se mover conscientemente. E isso é muito fácil depois de transferir para qualquer outra prática de atividade física que você possa fazer. Eu percebo na academia, né, eu treino musculação, eu vejo na academia o pessoal fazendo exercício sem conexão alguma com o corpo, só pensando na conta ali que ele está fazendo. E aí eu falo, poxa, acho que todo mundo devia iniciar pelo Pilates. Eu falo que ele é a base de qualquer outra prática que você queira desenvolver. Então, fique sabendo que você vai chegar lá. Mas continue com o seu raciocínio do que é Pilates para você. É que eu acho que quando você começou a falar, né, do público que está mudando, mas que ainda tem, não é um preconceito, mas ainda tem aquela mentalidade das pessoas acharem que o Pilates é para aquela senhorinha que está com dor nas costas. E eu vejo nos exercícios, então os exercícios que eu faço nos aparelhos com as molas, tem um que é igual ao supino, tem outro que é agachamento puro. Você então, consegue associar. Você associa e você sabe que está trabalhando aquele músculo e que está trabalhando muito. Então, eu tenho a impressão, quer dizer, vocês são as especialistas, mas eu tenho a impressão que o resultado é muito mais de longo prazo e ele se mantém. Né? Eu acho que eu sinto. Eu tenho uma aluna que ela faz crossfit e ela fala assim, eu amo treinar crossfit, Dri, mas eu desconfio que o Pilates vai ser assim, eu tô fazendo agora, mas é lá para os meus 90 anos. Eu falo, verdade, você tem razão, porque ele traz um cuidado, né? E eu acho que é diferente da meta que a gente tem quando vai, por exemplo, para musculação. Ou quando vai para natação é aprender a nadar aqueles nados, né? Na musculação, de repente, o foco todo voltado na estética. Então, eu quero ver logo esse meu quadríceps aparecendo, eu quero ver logo meu tríceps definido. E no Pilates, é algo que você vai construindo, mas sem uma meta ali na frente. Eu quero chegar ali naquele objetivo. Não, é uma prática diária e constante, né? Ali, prazerosa. Que você termina uma aula e fala assim, nossa, me sinto mais forte, me sinto mais viva, é revigorante. Mas, diferente das outras, não tem um foco ali. Eu não quero chegar em... E que bom que não tem, né? Eu tenho foco. Qual que é? A Fernanda Conta sabe. Gente. Conta. Eu quero ficar com o bumbum da jogadora do vôlei de praia. Da seleção do Canadá. Esqueci o nome dela. Ai, eu sei quem é. Viu? Eu sei, mas não lembro o nome também. Um biquíni branco. Sei. Foi na final. Foi na final. Ai, eu lembro. Foi na final. Aquele corpo porque ele é o meu foco. Tá certo. Muito bem. Show. Assim, eu tenho uma pergunta para vocês. Posso mudar de... Por favor. Manda, Fê. Muda o papel aí. Mudar de papel aqui. Trocar o chapéu de entrevistadora. Eu faço Pilates com a Fê 2 vezes por semana. É suficiente? Eu poderia ter mais benefícios se eu fizesse mais vezes na semana? Ou, a outra pergunta, eu poderia ter os benefícios mesmo fazendo só uma vez na semana, se não der tempo de fazer 2? Queria ver. Eu vou responder. Qual que é a opinião de vocês? Eu vou responder, depois você pode continuar. Vou começar Combinado. aqui. Uhum. Olha, sempre que um aluno interessado em praticar Pilates, me faz essa pergunta, que é muito comum, eu digo assim, olha, uma é melhor que nada. Mas se você puder fazer mais vezes, obviamente que os benefícios vão aparecer mais rápido.
Então, porque como é uma reeducação, eu acho que o Pilates, ele trabalha fortalecimento, mas o foco dele é uma reeducação do movimento. E também uma reeducação do nosso comportamento postural. Então, quanto mais você praticar, mais você vai levar isso adiante no seu dia a dia. Porque o que acontece lá na aula de Pilates, é assim, eu te mostrar, Fernanda, é assim que você deve se comportar. Mas não adianta você sair dali e não continuar representando aquilo no seu corpo. Então, quanto mais você praticar, mais aquilo vai ficar fixo, né? Mais vai ficar ali, enraizado no seu corpo. E aí, no meu ponto de vista, Fê, eu também concordo, né? Quanto mais vezes você fizer, melhor. Eu sei que a maioria das pessoas, pela rotina que tem, às vezes não consegue encaixar mais do que 2, mais do que 3, né? Então, para todos os meus alunos, assim, quem faz uma vez por semana, eu falo, gente, é pouco. É pouco. Eu falo assim mesmo, é pouco. Você tem sábado, você tem domingo, encontra algum momento do seu dia para fazer alguma coisa, e eu tenho o hábito de mandar fazer tarefinha. Então, coisas que eu sinto que realmente é uma necessidade, entende? Aquele corpo precisa de um trabalho mais adequado para aquela região. Então, eu vou falar, ó, todo dia você vai fazer isso um pouquinho. E aí, eu vou tentando colocar uma sementinha de hábito mesmo. E assim, eu tento ser o mais simples possível. É uma coisinha por dia. É uma coisa que não vai tomar 10 minutos. Então, pode ser naquele momento seu, lindo, maravilhoso, quando você está acordando, que você faz lá a soltura das articulações. Isso já é o se olhar. Então, de repente, isso pode ser transferido para 15 minutos, em outro momento da tua vida, para 20 minutos. Então, eu digo assim, olha, o Pilates, 2 vezes por semana, é muito bem-vindo. Se puder fazer mais, perfeito. Se não puder, faça uma caminhada no final de semana. Olhe para você em algum momento do seu dia, dê uma esticadinha no corpo, faça as tarefinhas que a professora pediu. Não dá ideia que daqui a pouco ela vai mandar eu tomar banho na ponta do pé. Que meu pé é o foco da Fernanda. Eu acabei de lembrar de um aluno. Gente, toda vez ele fala, eu fiz a tarefinha no chuveiro, viu? Eu falo, mas viu, você só faz tarefinha no chuveiro. Pra fazer. Aí, tá vendo? Já fica tá vendo? Fica só não posso cair no banheiro, né? Exato. Então, Fê, a gente já tá aqui no nosso tempo. Para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para você. Qual conselho você daria para quem tá aqui nos assistindo hoje, para quem se identificou com a sua história, para quem já teve hérnia, ou ainda, né, não teve uma crise, mas sabe que ali tá complicada a coisa? Você tem algum conselho para passar? Putz, acho que é um resumo de tudo que a gente falou aqui. Acho que quem tem preconceito de achar que Pilates não sua, que não dá resultado, tirar essa mentalidade da cabeça, porque o benefício é assim, visível, acho que eu já falei isso, e é uma coisa que vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu faço coisas no dia a dia hoje que eu sei que estão vindo, então eu dava banho no meu cachorro, né? Agachada. E aí eu ficava com dor nas costas. Ou mesmo quando eu tô lavando a louça, a pia um pouco mais baixa. Uhum. Eu já tenho a consciência corporal e eu consigo aplicar isso no meu dia a dia, de segurar o bumbum, apertar a barriga, sugar o abdômen. Então, Perfeito. assim, a voz da Fernanda fica no meu dia a dia. Então, eu acho que, como conselho para as pessoas, não achem que Pilates não é exercício, que não dá resultado, porque é maravilhoso, perfeito. Eu amo. Perfeita colocação. E é essa mensagem que a gente quer trazer aqui. Esse é o propósito do podcast, né? Exatamente. Então, Fê, eu quero te agradecer assim imensamente por você ter aceito, por ter doado o seu tempo para estar aqui e te parabenizar, porque hoje você contribuiu, né, para que as pessoas que estão ouvindo a sua história certamente podem encarar aquilo como um fator motivacional e procurar uma prática, né, que se não for Pilates, que seja qualquer outra, mas que procure um movimento. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada também, Fê. Foi um prazer te conhecer. Prazer. E a sua história com certeza vai ajudar muita gente. E o seu recado final foi perfeito. E eu também queria colocar um recadinho final também, né? Escute aí o que a Fê acabou de falar. E antes de ficar imaginando o que vai experimentar, vai se movimentar, ver o que é adequado para você. E o nosso podcast está aqui servindo para isso, para que vocês conheçam mais sobre ele, tudo que ele pode ser e não colocar ele dentro de uma caixinha. Combinado?
Galera, muito obrigada pela audiência de vocês. Então, siga a gente no nosso canal, tá? Os episódios vão ser postados lá a cada 15 dias. Então, clica lá no sininho para acompanhar os episódios novos. E também a gente vai deixar um QR Code em algum lugar aqui da tela para vocês clicarem e seguir a gente no Instagram. Aguardamos você. Até mais!